Graça e paz, amados, boa noite. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe você que está ouvindo esse áudio. Que Ele abençoe a sua família e as pessoas das quais você tem intercedido a Ele. Hoje é segunda-feira, dia de nós falarmos um pouquinho, estudarmos um pouquinho a Palavra de Deus. Ainda que segunda-feira passada não tenha dado para a gente fazer esse nosso estudo, nós estamos dando continuidade agora nesta segunda-feira. Hoje é a parte 3 do nosso estudo. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante difícil de lidar, que é assumindo a minha responsabilidade e as minhas culpas. Ao longo da vida nós temos o hábito, e parece que isso está no nosso DNA, a gente sempre terceiriza aquilo que pode causar alguma dor ou alguma consequência para nós. Simples de lembrar quando nós olhamos a Bíblia e vemos, por exemplo, Adão e Eva, quando questionados a Deus o que eles haviam feito, e eles terceirizam, todos eles, né? Adão terceiriza para Eva e Eva terceiriza para a serpente. E ninguém assume as suas responsabilidades e as suas culpas. Nós fazemos isso ao longo da vida. Nós fazemos isso no nosso dia a dia. Nós fazemos isso com o nosso cônjuge. Nós não assumimos a nossa responsabilidade. Nós terceirizamos a ele, porque parece que terceirizar exime você de responsabilidade. Quando a gente lê o texto lá de Adão e Eva, a gente vai perceber que parece que é isso que eles fizeram. Olha, eu não tenho culpa alguma, porque Adão jogou para Eva e Eva joga para a serpente, e parece que todo mundo fica agora sem responsabilidade e sem culpa. Você tem assumido as suas responsabilidades e a sua culpa? Como que você tem lidado com isso? Como que você vê isso? Enquanto cônjuge, enquanto colega de trabalho, enquanto liderança da igreja, enquanto membros, enquanto cristãos, você diz sempre que a responsabilidade é do outro, que a culpa é do outro? O pastor Dailton, nesse último domingo, pregando, ele disse que às vezes a gente, para perdoar, a gente espera que o outro procure você. Eu só vou desculpar ele depois que ele me vier pedir desculpas para mim. E eu espero uma ação e eu vou terceirizando para outra pessoa. Você faz isso? Eu faço às vezes. Às vezes, quando eu olho a leitura da Bíblia e vejo o quanto eu estou atrasado em relação aos colegas que estão fazendo a leitura dela, eu digo, olha, eu tenho muito trabalho, eu estou com um monte de coisas fazendo e parece que não sobra tempo, e aí eu percebo que eu estou terceirizando esta responsabilidade. Eu estou terceirizando e jogando a culpa, e parece que agora é para me sentir um pouco melhor em relação à minha negligência da leitura da Bíblia, de acompanhar as datas. Como que você faz quando você olha para dentro de si nesse exercício que nós estamos fazendo agora e você olha na sua relação com Deus? Como que você faz isso? Como que você se sente? Será que isso tem incomodado? Ou será que isso é como terceirizar qualquer coisa e aí você se exime de qualquer responsabilidade? O que significa assumir a minha responsabilidade? Significa dizer ao Senhor, Senhor, eu farei a sua vontade. É fácil fazer a vontade? É fácil assumir a responsabilidade? Via de regra, não. Via de regra, quando nós assumimos a responsabilidade e as nossas culpas, nós temos que lidar com as consequências. E lidar com as consequências pode trazer alguns prejuízos a nós, que às vezes nós não estamos preparados para ter. E é por isso que você, e é por isso que eu, precisamos nos colocar diante da presença do Senhor e fazer e ter o mesmo procedimento que teve, por exemplo, José do Egito, lá no livro de Gênesis, no capítulo 39, quando ele de cara com a mulher de Potifar, e ela querendo se deitar com ele, ele responde a ela que não, porque ele havia firmado um compromisso com o Senhor dele. Ele, como mordomo, havia firmado um compromisso com o Senhor dele que jamais iria fazer esse tipo de coisa. E não fez.
ainda que ele soubesse as responsabilidades. Nós sabemos a história, o quanto ela armou e o que aconteceu com ele, mas ele assumiu a responsabilidade. Porque as responsabilidades e a nossa culpa, quando nós assumimos, nós nos aproximamos de Deus. Porque os acordos e as responsabilidades nós fazemos com Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente. E aí, quando nós quebramos o nosso acordo, quando nós não assumimos a nossa culpa, nós fazemos exatamente com Deus isso. Ou seja, nós acabamos rompendo o nosso acordo com o próprio Deus. Tiago fala a respeito de nós resistirmos. Ele fala que você precisa resistir. Mas ele diz lá no seu verso, e eu queria até ler com os amados, em Tiago 4, ele diz lá no verso de número 7, que talvez seja a resposta para mim e talvez seja a resposta para você. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Talvez a resposta dessa autoanálise, desse mergulho que nós fazemos no nosso interior, é para descobrir o quanto nós estamos nos sujeitando a Deus. E eu só vou assumir a responsabilidade e culpa se eu estiver em sintonia com Deus, se eu estiver sujeito a este Deus, se eu estiver me sujeitando a este Deus. Então a dica de hoje é: assuma as suas responsabilidades, assuma as suas culpas, se sujeite a Deus. Que o Senhor os abençoe. Amado Deus, nós te pedimos que o Senhor esteja ao nosso lado o tempo todo, que o Teu Santo Espírito esteja tocando os nossos corações para que nós possamos assumir as nossas responsabilidades, para que, ao olhar para dentro de nós, nós possamos encontrar força, Senhor, para dizer: eu errei, para dizer: Senhor, essa responsabilidade era minha, e eu passo e eu quero fazer a Tua vontade de hoje em diante. Que o Senhor abençoe a cada um que está ouvindo. É a oração que eu faço no nome santo de Jesus Cristo. Amém.